Oi crianças, tudo bem? Eu sou a tia Suzane e hoje eu tô aqui para contar uma história muito legal para vocês. O título da nossa história chama O Amigo que Lia. Só que antes de contar essa história para vocês, eu tava aqui lendo um texto da Bíblia e eu não tô entendendo o que esse texto tá falando. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já leram alguma coisa na Bíblia e não entenderam o que o texto estava falando? Eu tô aqui com a minha cabeça embaralhada por não estar entendendo o que o texto quer dizer. Mas sabe o que isso me lembrou? Uma história que tá aqui na Bíblia mesmo, que aconteceu há muito tempo atrás. E eu vou contar ela agora pra vocês. Certa vez, Filipe, vocês sabem quem era Filipe? Filipe era um seguidor de Jesus. E como bom seguidor de Jesus, Filipe ensinava sobre o amor de Deus para as outras pessoas. Mas algumas pessoas não gostavam dos amigos de Jesus. E vocês sabem por que as pessoas não gostavam? Justamente por isso, gente, porque ele pregava sobre Jesus para as outras pessoas. Vê se pode uma coisa dessa, mas tem muita gente que não gosta de Jesus, tanto naquela época como hoje em dia. E aí, por esse motivo, Filipe precisou se mudar da cidade onde ele morava. E ele foi para uma cidade onde tinha muita gente. O nome dessa cidade era Samaria. E vocês acham que Filipe parou de falar do amor de Deus nessa nova cidade? Nananina não. Ele continuou falando de Jesus. Ele continuou ensinando sobre Jesus e sobre como Jesus salvava as pessoas. E teve uma outra vez também que Filipe ouviu uma voz. Só que ele só ouviu a voz, ele não viu. A voz falou exatamente assim para ele: Filipe, apronte-se e vai para uma estrada deserta onde não tem ninguém. E essa cidade liga de Jerusalém até Gaza. Gente, que ordem estranha, né? Sabe da onde saiu essa voz? Era um anjo, um ajudante de Deus. E vocês acham que Filipe obedeceu? Filipe obedeceu. Na mesma hora, Filipe pegou as coisas dele e foi para essa estrada. Filipe encontrou-se com um etíope. Vocês sabem o que é um etíope? Etíope é uma pessoa que nasce na Etiópia, um país lá na África. Por exemplo, nós que nascemos aqui no Brasil somos brasileiros. Portanto, ele que nasceu na Etiópia é um etíope. Entenderam? Aí, ele era uma pessoa muito importante. Ele estava a serviço da rainha dele. E aí, Filipe começou a perceber que nessa estrada que não passava ninguém, estava vindo um carro. Os carros daquela época eram puxados por cavalo. Filipe ficou muito curioso para ver quem estava vindo naquela estrada que estava de carro. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, aproxime-se desse carro e o acompanhe. Vocês acham que Filipe obedeceu? Filipe mais uma vez obedeceu, se aproximou do carro, viu que o etíope estava lendo uma passagem da Bíblia. A passagem da Bíblia que ele lia era lá em Isaías. E aí Filipe foi e perguntou para o etíope: o senhor entende o que está lendo? E aí o etíope foi e falou para ele: como é que eu posso entender se ninguém me explica? E convidou Filipe para subir no carro. Filipe subiu no carro e percebeu que conhecia muito bem a passagem da Bíblia que falava. Estava falando sobre Jesus, o nosso Salvador. E aí Filipe explicou a história da salvação para o etíope. O etíope ficou muito feliz com o que estava lendo e como ele estava entendendo, porque Filipe, agora sim, Filipe estava explicando para ele. Filipe explicou para ele que Jesus veio ao mundo para que a gente pudesse ser salvo por ele, por meio do sacrifício que ele fez na cruz por nós, para que a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados. E aí ele creu, gente, e ficou muito feliz depois que ele creu em Jesus. Por que ele creu em Jesus?
porque ele ouviu da palavra de Deus, porque o Espírito Santo que guiou Filipe até lá para que ele pudesse explicar sobre a palavra de Deus, para que ele pudesse ser salvo. Depois que Filipe terminou de explicar tudo para o homem do carro, o etíope viu que eles estavam passando por um lugar onde tinha água. E aí ele foi e perguntou para Filipe: Filipe, você pode me batizar? A resposta de Filipe foi: posso, se você crê em Jesus como seu Salvador. E aí naquele momento o etíope foi e falou: sim, eu creio que Jesus é o meu Salvador, que ele veio aqui à terra para me salvar. E aí naquele momento eles desceram do carro, os dois, eles entraram no lago. Filipe, muito feliz, batizou o etíope. E aí naquele momento o Espírito de Deus levou Filipe para outro lugar e o etíope seguiu o caminho dele muito feliz, porque ele tinha sido salvo por Deus, porque ele tinha acreditado em Jesus e agora ele era um homem salvo por Deus. O que a gente pode aprender com a história de hoje? A gente pode aprender que o Espírito Santo, que a gente já vem ouvindo nas outras aulas que as outras tias deram, que o Espírito Santo, ele nos guia para que a gente fale do amor de Deus para os nossos amiguinhos, principalmente para aqueles que não conhecem a Jesus. A gente aprende também que a gente precisa entender da palavra de Deus. A gente pode, quando a gente não está entendendo um texto da Bíblia, a gente pode orar para Deus falar ao nosso coração. A gente pode pedir o papai, ou a mamãe, ou o nosso irmão, para que ele explique aquele texto que às vezes a gente não consegue entender. Vocês lembram que no início da história eu estava falando para vocês que eu estava lendo a Bíblia e não estava entendendo? Então, eu posso chamar minha irmã, meu pai, minha mãe para tentar me explicar. Nessa história de hoje, o Espírito de Deus guiou Filipe até o etíope para que ele pudesse entender de Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele creu. E a gente fica muito contente, na verdade, Deus fica muito contente quando um pecador, quando uma pessoa que não conhece Jesus, se arrepende dos seus pecados e passa a acreditar em Jesus. A história de hoje é essa, gente. Vocês gostaram? Agora a gente vai fazer a nossa atividade, que também tá muito legal. Gente, antes da gente fazer a nossa atividade, a tia vai ler um versículo para vocês. Na verdade, a gente vai ler junto esse versículo aqui. Só que a gente vai ler devagarzinho para todo mundo conseguir entender o que está escrito aqui. Tá bom? Vamos lá. Tá escrito assim, ó. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Vamos mais uma vez para a gente conseguir entender? Ó. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Que Espírito da verdade é esse? O Espírito da verdade é o Espírito Santo e é ele quem nos leva para que a gente possa compreender a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Ele que nos direciona e nos guia para que a gente possa compreender o que está escrito nela. Gostaram? Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, pede para o papai e para a mamãe ajudar. Ó, procura nessa referência aqui de João 16:13 para vocês lerem aí na casa de vocês. Tá bem? Agora a gente vai fazer uma atividade muito legal. Você vai precisar, nessa atividade, de uma folha e de pedaços de papel para poder escrever. A tia já fez aqui, eu vou mostrar como é que ficou a minha. A gente vai fazer uma Bíblia. Eu tinha aqui na minha casa um papel preto, mas se você não tiver esse papel preto, pode usar o papel branco normal, aqui ó. Aí o que eu fiz nesse papel? Eu dobrei ao meio, assim, peguei um outro pedaço de papel e escrevi o que está escrito aqui, ó. Tá escrito assim, ó, Bíblia, porque a gente vai fazer uma Bíblia. E aí aqui dentro eu coloquei o que está escrito na Bíblia que Deus fala pra gente fazer. Ó, aqui tá falando assim, ó, eu botei aqui. Falar de Jesus, amar as pessoas, obedecer o papai, a mamãe, não brigar com os irmãos,
ajudar os amigos. Essas foram as coisas que eu coloquei aqui na minha Bíblia. Mas você pode colocar o que você acha que Deus está falando com você. Aí você faz assim, ó. Você pega uma folha de papel branca normal, você vai dobrar essa folha ao meio, bem com calma para ela ficar retinha. Você dobra ela ao meio assim, ó. Você acabou de dobrar a folha ao meio. Aí você pega um outro pedaço de papel e escreve, ó. Eu vou colar daqui a pouco. Isso aqui assim, ó, vai ficar igual a minha, tá vendo? Ou se você não quiser colar como eu fiz, quiser só escrever Bíblia aqui, você pode fazer isso também. E aí aqui dentro você pode escrever, e se você não souber ou não quiser escrever, você pode desenhar as coisas que Jesus ensina na Bíblia, entendeu? Aí você pode usar a sua criatividade, pode fazer bem colorido, bem bonito, do jeito que você gosta. Pode colar figurinhas, mas que tenham a ver com o que a Bíblia fala, porque essa aqui vai ser a nossa Bíblia, ó. Essa aqui é a minha Bíblia. Eu entendo muito bem, ó, Bíblia e as coisas que Jesus fala pra gente, ó. Falar de Jesus, amar, obedecer, entenderam? Vamos fazer uma Bíblia bem bonita. E aí toda vez que você quiser pegar essa Bíblia, você pode pegar essa e a Bíblia que você tem também pra conseguir entender o que a palavra de Deus fala. Gostaram? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham entendido a história. Até semana que vem. Tchau!